Se você teve uma fratura ou passou por uma cirurgia ortopédica e depois de 6 meses você ainda tem dor, ainda tem algum desconforto naquela região, isso pode ser um sinal desse problema chamado pseudoartrose. Fica atento nesse vídeo até o final, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sempre que há interrupção do contorno natural do osso, que pode acontecer numa lesão como a fratura ou quando a gente faz uma osteotomia durante uma cirurgia, que é um procedimento que a gente corta o osso para realinhar, normalmente se inicia ali o processo de cicatrização daquele tecido ósseo, que a gente chama de consolidação óssea. A consolidação óssea, ou o que é responsável pelo osso colar, é importante para a manutenção das funções normais do esqueleto humano. E quando existe alguma falha nesse processo, a gente evolui com um problema chamado pseudoartrose. É isso que define essa falha na consolidação, essa falha na cicatrização. Sempre que acontece qualquer dano ao tecido ósseo, o nosso organismo direciona para aquela região diversas substâncias que são importantes para o processo de cicatrização do osso. E aí a gente está falando de oxigênio, cálcio e algumas proteínas que também são importantes para aquela região. A gente precisa que haja circulação sanguínea naquela região para o osso cicatrizar de forma eficiente. Um outro fator fundamental para a cicatrização é a estabilidade entre os fragmentos da fratura, sejam eles 2, 3, 4, enfim, não importa quantos sejam. Esses fragmentos não podem estar se movimentando de forma exagerada após a ocorrência da fratura, porque senão pode haver dificuldade na cicatrização. Então a gente precisa que esses fragmentos fiquem parados lá para o osso cicatrizar, para o osso colar. Isso é um fator fundamental nesse processo. O tratamento de uma fratura visa, então, basicamente, a gente permitir que o nosso organismo cicatrize aquele osso de forma natural, de uma forma que ele é capaz de fazer. A gente tem dois principais princípios, né? A gente tem que permitir que os fragmentos de fratura fiquem alinhados para que aquele osso não colhe torto, não colhe fora do lugar, e a gente tem que permitir que haja estabilidade entre os fragmentos. Então, basicamente, o nosso tratamento visa alcançar esses dois fatores. Isso não precisa ser necessariamente através de cirurgia. Muitas vezes, quando o osso fratura, quando há uma lesão óssea, em algumas regiões do nosso corpo, a gente consegue fazer com que haja uma estabilidade eficiente, colocando, por exemplo, um gesso no punho, um gesso no braço do paciente, um aparelho gessado ou uma órtese. Ela pode ser capaz de imobilizar o membro de forma eficaz e que permita a consolidação da fratura. Em outras ocasiões, a gente não vai conseguir uma estabilização eficiente com o gesso e a gente precisa colocar lá por dentro pino, placa, parafuso, às vezes haste intramedular, por exemplo, no fêmur ou na tíbia. E aí nessas situações a gente vai precisar sim de cirurgia. Uma outra ocasião que nos obriga a fazer um procedimento cirúrgico é quando, no início do tratamento, quando a gente já aborda o paciente, a gente percebe que os fragmentos de fratura estão muito desviados. E aí lembrando, um dos princípios do tratamento da fratura é manter os fragmentos alinhados, perfeitamente alinhados, para o osso colar reto, para o osso não ficar torto. Então muitas vezes a gente precisa de cirurgia, não porque a gente precisa estabilizar aquilo de forma cirúrgica, mas porque a gente precisa conseguir colocar aqueles fragmentos no lugar certo. E aí a gente faz um procedimento cirúrgico com esse propósito. De uma maneira geral, esse tempo de consolidação óssea, né, esse tempo de cicatrização do osso, ele pode variar entre os vários ossos que a gente tem no nosso corpo, pode variar de acordo com a idade do paciente, pode variar de acordo com a energia do trauma que levou àquela fratura, mas de uma forma geral a gente consegue que um osso consolide em aproximadamente 2 meses. Algumas situações podem fazer esse tempo se prolongar um pouco mais, mas por definição a gente considera que o osso tem que estar consolidado, tem que estar cicatrizado, tem que estar colado até 6 meses. Se passou 6 meses e a gente não conseguiu obter essa consolidação óssea, a gente consegue a partir dali definir isso como uma pseudoartrose ou uma falha, uma ausência de consolidação do osso. Algumas situações podem ser responsáveis por essa falha na consolidação, né, na cicatrização do osso. E aí a gente tem que entender quais são os fatores importantes para que ela aconteça de forma eficiente, para conseguir entender o que faz ela não acontecer. Ou seja, se a gente sabe que para o osso cicatrizar, o sangue precisa estar chegando lá para levar os nutrientes responsáveis pela cicatrização, e a gente sabe também que os fragmentos precisam estar estáveis, não podem estar se movimentando, a gente a partir daí começa a entender o porquê que eventualmente os ossos não cicatrizam, os ossos não consolidam após uma fratura. Muitas vezes, lá na hora do trauma, foi um acidente muito grave, houve uma energia muito grave naquele acidente. O paciente, por exemplo, teve um politrauma, foi atropelado,
E lá no momento do trauma, além de quebrar o osso, a energia dissipada naquela região rompeu todos os vasos sanguíneos que irrigam o osso. E aí, depois que acontece essa fratura, não tem sangue chegando ali naquele foco para levar os nutrientes responsáveis pela cicatrização. E aí é um dos fatores que a gente acaba percebendo que contribui para a ausência de consolidação. Um outro motivo que faz com que o osso não consolide é quando no tratamento, por algum motivo, alguma coisa aconteceu de forma ineficiente, que os ossos não estão estáveis como deveriam, ou não foi imobilizado corretamente, ou a cirurgia que foi feita não conseguiu estabilizar os fragmentos da maneira que era importante que acontecesse. E aí, se aqueles fragmentos estão se movimentando mais do que deveriam, a gente pode ter uma falha de cicatrização também. Então, basicamente, os dois principais motivos são a ausência de sangue chegando naquela região e instabilidade entre os fragmentos da fratura. Algumas regiões do nosso corpo têm uma chance maior, uma tendência maior a evoluir com pseudartrose após uma fratura. E isso basicamente acontece porque a circulação de sangue dentro deles já não é uma circulação assim muito exuberante. E aí quando a gente tem uma lesão, uma agressão àquela região, uma fratura, essa circulação fica ainda menos abundante. Eu estou falando principalmente aí do talos, aquele primeiro osso do pé, na região do colo dele, quando tem fratura ali, ela pode interromper o aporte de sangue que vai para aquela região, e aí a gente tem dificuldade de cicatrizar. O colo do fêmur também acontece isso com alguma frequência, porque os vasos sanguíneos que passam por ali não são tão abundantes assim, eles são o suficiente para suprir o sangue para a cabeça do fêmur numa situação convencional, mas quando tem uma fratura, esses vasos são rompidos e aí o sangue passa a não chegar mais ali naquela região. A gente pode evoluir com falha de consolidação. Um terceiro exemplo disso é lá na base do quinto metatarso, no pé. Tem uma regiãozinha que o sangue circula pouco ali. E aí quando a gente tem uma fratura, esse sangue circula menos ainda. Com isso a gente não tem lá o aporte do oxigênio, das proteínas, do cálcio que a gente precisa para o osso cicatrizar. E a gente pode ter também uma falha nessa condição. Existe uma doença chamada pseudartrose congênita da tíbia. Isso quer dizer que a criança já nasce com ela. Só que muitas vezes a criança não nasce com a perna fraturada e o osso deixa de consolidar na sequência. Muitas vezes a criança nasce com a perna íntegra e aí quando ela começa a se movimentar de forma mais exuberante, quando ela começa a ficar em pé e andar, esse osso tem uma região de fragilidade, a tíbia tem uma região de fragilidade, que quebra facilmente e tem uma dificuldade muito grande de cicatrizar. E o principal motivo disso é porque os tecidos que estão em volta do osso ali são doentes, não permitindo que os nutrientes cheguem de forma eficiente para aquela região, principalmente o sangue. O sangue não chega bem lá, levando esses nutrientes responsáveis pela cicatrização. E aí a gente, quando o osso fratura, que fratura facilmente pela fragilidade, ele tem muita dificuldade de cicatrizar. É uma das doenças assim mais dramáticas que a gente convive no dia a dia pela dificuldade de tratamento. E muitas vezes, em casos extremos, o paciente precisa até fazer a amputação do membro por conta da dificuldade de obter a consolidação, da dificuldade de obter que aquele membro fique funcional, estável, o suficiente para o paciente conseguir andar. Uma situação bastante frequente no dia a dia, quando a gente está tratando o paciente com pseudartrose, com ausência de consolidação, é a gente encontrar naquele foco de fratura infecção, é a gente perceber que o osso está infectado, que tem bactéria povoando aquela região, é o que a gente chama de osteomielite. Então, a gente sabe que uma grande causadora da ausência de consolidação da fratura, uma grande causadora da pseudartrose é a osteomielite, é a infecção no osso. Por que isso acontece? Quando a gente tem bactéria povoando aquela região do osso, ela vai destruindo todo o tecido ósseo, ela vai destruindo todos os vasos sanguíneos que passam ali pelo meio. E aí a gente já conversou ainda há pouco que se a gente tem o sangue chegando de forma ineficiente lá naquela região, se não está circulando o sangue, se não está chegando oxigênio, cálcio e os demais nutrientes fundamentais para a consolidação óssea, se isso tudo não está chegando, o osso não cola. Então, muitas vezes, quando a gente encontra um paciente com pseudartrose, na verdade a gente acaba descobrindo secundariamente que ele tem também osteomielite. E aí, o primeiro passo do tratamento é a gente eliminar a infecção, é a gente tratar a osteomielite para depois alcançar a consolidação óssea, a cicatrização óssea. Na grande maioria das vezes, o tratamento da pseudartrose vai ser cirúrgico, porque a gente precisa eliminar o fator causador da falha da consolidação. E quando esse fator causador é a instabilidade entre os fragmentos de fratura, quando aqueles ossos estão se movimentando mais do que deve, a gente precisa estabilizar isso de alguma forma. E normalmente a forma mais eficaz de fazer isso é cirurgicamente, seja colocando lá uma placa
e os parafusos estabilizando aquela região, seja colocando uma haste por dentro daquele osso ou um fixador externo por fora, mas isso tudo precisa de cirurgia para melhorar a estabilidade desses fragmentos. Em outras ocasiões, na verdade, o que causou aquela falha da cicatrização é porque o sangue não está chegando. Ou seja, a gente tem osso morto ali dentro. E aí a gente precisa remover esse osso morto e jogar fora e substituir aquela região por um osso saudável. Muitas vezes esse osso saudável é adquirido diretamente do paciente, às vezes daquela região, por um procedimento chamado transporte ósseo. Em algumas ocasiões a gente pega enxerto ósseo do próprio paciente ou enxerto ósseo de outras fontes. Mas a gente precisa remover aquele tecido ósseo que não tem sangue circulando, a gente faz isso também de forma cirúrgica. Então, na grande maioria das vezes, sim, a gente precisa de cirurgia para resolver esse problema. Se você gostou do que a gente conversou, curte aqui o vídeo, se inscreve lá no canal para receber os próximos vídeos que a gente vai falar sobre esse tema e outros temas semelhantes. E também encaminha para todo mundo que você conhece, que você acha que pode gostar desse conteúdo. E assim a gente consegue cada vez mais alcançando mais gente com informação segura e simples, de fácil entendimento para todo mundo.